A reparação de dano sempre favorecerá o agente. O agente que reparou o dano sempre será beneficiado. E o primeiro benefício que você vai procurar saber se ele se enquadra naquele benefício, chama arrependimento posterior do artigo 16. O artigo 16 do Código Penal traz o chamado arrependimento posterior. O arrependimento posterior reduz a pena de 1/3 a 2/3. É uma causa de redução de pena de 1/3 a 2/3. Mas, para que isso ocorra, é necessário a ocorrência de algumas condições aqui, né? Dá uma olhadinha no slide. Então, a reparação do dano sempre beneficia o agente. Se o agente voluntariamente, guardem isso, se o agente voluntariamente reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento da denúncia ou queixa, a gente voluntariamente reparar o dano ou restituir a coisa antes do recebimento da denúncia ou queixa, ocorrerá o arrependimento posterior. Então perceba que a gente precisa reparar o dano, restituir a coisa, e tem que ser antes do recebimento, não é do oferecimento, é do recebimento, né? E isso vai gerar uma diminuição de pena, uma causa obrigatória de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Todavia, guardem isso, porém não caberá arrependimento posterior para os crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Se o crime teve violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe arrependimento posterior. Então, arrependimento posterior cabe no furto, no estelionato, mas não cabe no roubo, no estupro, não é? Tem que reparar o dano, restituir a coisa antes do recebimento, sem violência ou grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça, esquece, ok? Muito bem. Mas eu disse aos senhores que a reparação sempre beneficia. Então vamos imaginar que o agente reparou o dano num furto, mas foi tardio, foi após o recebimento. É arrependimento posterior? Não, não é. Vamos ver o que é. Vamos imaginar que o agente reparou o dano num roubo. É arrependimento posterior? Não, não é. Vamos ver o que é. É isso aqui, dá uma olhada. Nesse caso, né, porém não cabe arrependimento no violência ou grave ameaça, mas nesse caso será uma atenuante genérica. Então, primeiramente, se não se enquadrar no arrependimento posterior, a primeira coisa que você vai ver é se enquadra no arrependimento posterior. Se enquadrar no arrependimento posterior, beleza, reduz a pena de 1/3 a 2/3. Se não se enquadrar, será uma atenuante genérica, ok? Diminuindo a pena de alguma forma, mas uma atenuante genérica. E eu queria que você guardasse também que em alguns casos excepcionais, a reparação do dano não diminui nem atenua. A reparação do dano pode extinguir a punibilidade. Atenção, às vezes a reparação do dano nem diminui, nem atenua. Extingue. Vamos dar uma olhada. Então, há casos em que a reparação de danos extingue a punibilidade. Então, são casos especiais, O cheque sem fundos é assim, cheque sem fundos, é estelionato, modalidade de cheque sem fundos. Se o agente pagar o cheque antes do recebimento da denúncia ou queixa, extingue, não diminui, extingue. O crime de dano, nós sabemos que o crime de dano só é punido a título de dolo, né? Só existe crime de dano doloso, né? Não culposo, dano culposo é um ilícito civil, mas no crime de dano a jurisprudência tem admitido que se o agente reparar o dano, extingue a punibilidade.
Outro caso é o caso de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária, em que o pagamento do débito antes da sentença tem extinguido a punibilidade, e até mesmo o parcelamento, um refis da vida, também extingue a punibilidade, né? Um refis da vida também extingue a punibilidade. Aí vai ficar suspenso para que no futuro seja extinto. E prestem muita atenção, se liga mesmo, porque tem chances reais de cair, a questão do peculato culposo, né? O peculato culposo é um caso à parte. Peculato doloso, que é o comum, tá, pessoal? Peculato doloso segue a regra geral. Se for um peculato doloso, você vai ver se é arrependimento posterior, e se não for, será atenuante. Mas no peculato culposo, há uma regra especial no Código, que diz que no peculato culposo, se o agente reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença, no peculato culposo, se o agente reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, extingue a punibilidade. E se ele reparar o dano após o trânsito em julgado da sentença condenatória, cai pela metade a pena. Então, o peculato culposo é muito diferente. Reparou antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, extingue. Reparou após o trânsito em julgado da sentença condenatória, cai pela metade a pena, né? Então tome muito cuidado, muita cautela com isso também.